Onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Boa noite, 8 horas e 2 minutos, começa mais um 2.1 nesta terça-feira, dia 9 de janeiro. E o assunto de hoje é muito legal, muito interessante. A gente vai falar de jovens promissores. Essa nova geração, essa galera aí que é muito antenada em rede social e também em outros assuntos. Olha só, eles dão baile até em adultos, não é mesmo, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. E como dão baile, hein? Olha, vão ensinar a gente aqui, vão dar algumas dicas de como, inclusive, pegar a vereadora ali na chincha, viu? Verdade, a gente vai contar essa história aí, de um bate-boca aí, né? Foi, eu achei sensacional. Foi há algum tempo, mas eu não esqueço desse episódio. Foi muito bacana. E aí, Bia, tudo bem? Tudo Cortou bem, o cabelo, Bia? Cortei o cabelo. Pra começar 2018, assim, New né? look, né? New look, um pouco mais jovem. Tô mais jovem, né? Tá mais jovem. Tô mais bonito? Tá, já então, é bonito, Bia. Obrigado, Anaí. Obrigado. Eu também cortei. Estamos com o Roberto Baltazar aqui, que é da Escola de Paz. Estamos com uma galera ótima aqui no programa. O assunto é promissor por dois vieses, Nani, eu acho. Diga. Primeiro, que a Organização Mundial da Saúde, esse começo de ano, né, Renata, classificou como vício em jogos online, né, como um transtorno mental, com classificação no CID, né, na Classificação Internacional de Doenças. Então, é uma questão muito preocupante, principalmente para pais. Eu sou pai, já sou avô, né, e realmente é uma questão que preocupa. Eu tenho 3 filhas de 10 e 11 anos, e é complicado, porque elas ficam nesses aparelhos, né? Gostam de ficar nesses jogos, gostam de ficar vendo séries, ou seja, redes sociais, essa coisa toda. E até que ponto isso impede o desenvolvimento em outras áreas ou atrapalha nos estudos? Eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir. Eu acho que aqui vai ser um momento para a gente discutir um pouco isso, algumas visões de jovens que utilizam redes sociais e também têm outras atividades, fazem outras coisas, ou seja, consegue... mesmo tendo uma participação nas redes sociais e na internet de maneira geral, fazer outras coisas, estudar, passar em vestibulares, ter um ativismo político, cultural na cidade, como é o caso da Estela, que a gente vai ver daqui a pouco, escrever um livro, que é uma coisa que não é fácil, eu sou escritor, é complicadíssimo, dificílimo. A gente vai ver um caso de uma garota que escreveu um livro com 14 anos, um livro que está fazendo aí
tendo alguma repercussão. E o outro viés é até que ponto a gente consegue estimular os nossos filhos a fazer as coisas que realmente a gente acha que vale a pena, né? Que é brincar com a outras influência coisas. dos pais também. Até que ponto né? a gente não está sendo os nossos pais chatos. Porque quando eu era pequeno, eu também queria ficar na televisão. Então, eu fui criado pela televisão. A televisão foi a minha babá, né? Eu ficava assistindo os desenhos. Eu queria ficar no futebol na rua. Futebol na rua. Eu nunca fui bom em futebol. Eu nunca joguei futebol na minha vida. Você é uma mamãe chata, Renata? Eu sou uma mamãe chata. Não tem cara, não. Eu sou, sim. Tem cara de ser bem pra frente. Eu sou, com o sim. Bruno. E sempre quando tem aqueles posts, né, que dizem filhos bem-sucedidos sempre têm mães chatas. Eu sempre, Será que é uma regra? Sempre marco meu filho. Mas é claro, a gente sempre idosa, né? Mas eu sou exigente, sim. Eu confesso que sou exigente. E eu tenho certeza que os pais dos nossos outros convidados que estão aqui já pode ao meu lado, então, também. Posso anunciar, também devem ser exigentes. Primeiro, boa noite. Eu vou anunciar Estela Padilha Migliano. A Estelinha. Ela é estudante, ativista, promotora de eventos culturais, faz feiras de doações de livros, frequenta a Câmara Municipal também, não é, Estela? Sim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui para discutir todas essas questões. Uma boa noite para você. Boa noite. Vira o microfoninho aí, Estela. Isso. Boa noite, muito obrigada. Eu agradeço o convite e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. 14 anos, né, Estela? Tenho 14 anos. 14 anos. Aí, ao lado também, Nani, nós estamos com o Gabriel Casseb. O Gabriel é estudante de medicina. E olha só, ele passou em nada mais, nada menos que 15 faculdades. 13 de medicina. Eu queria saber como isso é possível, não é, gente? 13 faculdades de medicina, pessoal. Olha, não é para qualquer um, hein? Boa noite, Gabriel. Obrigada também Renata. por aceitar o convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui e poder participar do programa de hoje. Bom, e, claro... Né, Roberto Baltazar. Falou, né, Roberto Baltazar sempre foi um grande colaborador aí, tanto da Rádio Educadora, de outros veículos de comunicação. Muito obrigada, Roberto, por participar aqui conosco. O pessoal da Escola de Paz também. Um abração e muito obrigada. Não, o prazer é sempre nosso participar desses programas. E a Escola de Paz é que agradece a oportunidade, porque a Escola de Paz ela é uma entidade que não tem fins lucrativos. Então, toda oportunidade que a gente tem de divulgar a Escola de Paz é interessante, né? Então, essa é mais uma oportunidade. Legal. E olha, Nani, você me perguntou, né, se eu sou uma mãe exigente. E eu posso já emendar a primeira pergunta aos nossos convidados aqui. Jovens, e depois o Roberto Baltazar também poderia falar que a Escola de Paz, como a Escola de Paz vê os pais exigentes, né? Como devem ser para boa educação, bom desempenho dos filhos aí durante o seu desenvolvimento. Bom, Gabriel, os seus pais são exigentes? Foram exigentes? Eu acho que eles sempre foram bem exigentes, assim, no que diz respeito ao estudo, a horário, mas eles nunca me proibiram de fazer as coisas que eu queria, ou de sair com os meus amigos. Vocês eram bitolados, sei lá, se não, esse termo ainda. Não, com CDF, certeza não. né? Nerd. Nerd. Pra mim, eu sempre estudei, assim, durante a semana. Meus pais sempre me incentivaram muito nisso, mas o fim de semana pra mim sempre foi sagrado. Sempre gostei de sair com os meus amigos e tirar um tempo pra mim. Nunca fui de ficar trancado no quarto, o dia inteiro estudando, sem parar, assim, não. Eles sempre me ajudaram bastante. Eu acho que eles têm talvez mais participação que eu mesmo na minha conquista, sabe? Eu acho Como você equilibrava o tempo gasto nas telas, digamos assim, e o tempo gasto no estudo? Eu acho que durante a semana eu realmente me dedicava muito ao estudo. Eu estudei em Piracicaba um bom tempo, meu colegial todo e um pouquinho do fundamental. Então eu saía de casa muito cedo, sempre saía de casa 5h30 da manhã. E eu acabava voltando bem tarde. Quando eu vinha para o horário de almoço, eu chegava às 1h30 da tarde. E no terceiro colegial ainda tinha vários aprofundamentos à tarde, então... Quantas horas você gastava em casa? No meu terceiro colegial, que foi a parte mais decisiva, assim, pro vestibular, eu saía umas 5h30 da manhã e chegava em casa umas 7h30 da noite. Ficava estudando porque eu gostava de frequentar a aula, fazia um curso de redação também, uma vez por semana lá. Mas eu acho que chegou num ponto que isso foi se tornando muito natural. Isso virou parte da minha rotina e
E eu não tinha que me dividir, porque eu acabava estando lá com as pessoas que eu gostava. Então eu estudava, porque eu tinha um objetivo que eu queria conquistar. E eu também tinha o tempo do meu lazer. Eu gostava de sair com os meus pais, sair com os meus amigos. E eu nunca nem cogitei abrir mão disso. Pra mim sempre foi tão importante quanto o estudo foi eu ter o meu momento, ter um momento de descanso. Quantas horas você gastava nas telas? Nas telas... De computador. Televisão. Eu gastava bastante, sim. Eu sempre fui muito de mexer no celular. Eu gosto muito de estar no WhatsApp, estar no Instagram, Facebook. Esse pessoal estuda hoje pelo celular também? Mudou, também, muito. Eu só peguei os livros, né, Renata? Eu também. Eu sou da época de que saía de casa a pé, ia pra biblioteca municipal e lá. E aí lá na faculdade ficava. era muito caro comprar livro. A gente dava xerox. Ficava naquela fila imensa. Ah, mas isso ainda tem, Ainda tem, né? Acho que o meu maior gasto na faculdade é o xerox, com certeza. Você não conseguiria dar uma ideia para nós de quantas horas você gastava com Uma, Facebook? duas? Não, eu sempre, assim, eu tinha no meu celular muito material também, então eu sentava... Não o material, não a parte de Quanto tempo eu gastava? Diversão. Quanto tempo diversão? Mais ou menos, 10 minutos por dia? Não, sempre que eu tinha... Aí não dá pra começar. Não, sempre que eu tinha um intervalinho, eu tirava uns 15 minutos pra falar com os meus amigos, ou pra postar uma foto. Você somar tudo isso... Eu acho que umas 2 horas por dia, no mínimo. 2 horas por dia. Com certeza. E você, chutando Estelinha? baixo. Bom, eu sempre gostei muito de estudar. E o tempo que eu gasto no meu celular e computador, eu acho que o Google fornece muita coisa, sabe? Bacana. E eu gosto muito de perder meu tempo pesquisando coisas que eu nunca tinha visto. Então, sempre aparece, assim... Lógico que aparece bobagem, como... fofoca de celebridade. Fofoca de celebridade. Mas as coisas fúteis, As coisas fúteis. Mas eu gosto de tanto as coisas fúteis quanto as coisas úteis de pesquisar. E eu acho sensacional. Então, eu acho que meu tempo de lazer e meu tempo de estudo meio que se juntam em algum momento. Eu adoro escrever texto. E eu sempre pesquiso palavras novas para usar nos meus textos. Então, o meu tempo de estudo... E o meu tempo de lazer, eu meio que junto os dois junto na internet. Você não consegue dar uma ideia, assim, se é 1 hora, 2 horas, 3 horas. A parte de lazer, que é conversa pela que é rede social. Bate-papo, ou assistir série. Você joga jogos online? Eu jogo jogos. Eu acho que eu fico umas 2 horas... acho que umas 2 horas no mínimo também. Igual o Gabriel. Exato. E o seu pai é muito exigente? Minha mãe era muito exigente. Então, meu caderno tinha que ser impecável, a minha letra tinha que ser impecável e eu tinha que entender tudo. O meu pai, ele me deixa com mais liberdade. Mesmo assim, ele é muito esforçado comigo. E eu agradeço muito a ele por ele deixar eu ser livre, mas mesmo assim esforçado. Essa matéria que fala sobre a questão da classificação da utilização da internet por adolescentes como transtorno mental, que saiu na Veja desse final de semana, né? Fala que na Coreia do Sul proibiram, é uma lei, criança, até uma determinada idade que eu não me lembro, não pode jogar jogos online da meia-noite às 6 da manhã, para garantir sono. Tem que dormir, né? Minha criança é adolescente. Seu filho joga que horas, Renata? Vamos lá. Depende. Vocês que são pais. Em eu não tenho filho. Em período escolar, eu determino um horário. Ele chega no início da noite da escola, aí eu deixo livre, mas é óbvio que antes das 11, 10h30 tem que dormindo, né? Não, dormindo não, mas já vai se desconectando. Mas em período de férias eu deixo... Dá uma relaxada, eu né? deixo... Dá uma relaxada. Tranquilo. A questão é o seguinte, tem criança, deve ter muito mais do que eu imagino, né? Que finge que vai dormir e aí acorda de madrugada para assistir, para jogar, entendeu? Prega uma peça nos pais, tô morrendo as de sono, 10 horas da noite, tô morrendo de sono. Aí deita, os pais vão dormir. O pai tá lá, pai e mãe desmaiado lá no quarto. Ela acorda e vai jogar. E fica jogando até 3, 4, 5, 6 horas da manhã, entendeu? Então isso atrapalha. Olha, a Estelinha aqui, tá dando uma risadinha aqui. Eu nunca nem vi isso. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre essa afirmação da Renata, né? Que ela falou, nas férias ela libera, né? Eu vou citar um caso que eu soube de um judeu que estava numa livraria com o filho dele. E entrou um amigo. E se cumprimentaram. Tá? Ele falou, o que você está fazendo aqui com teu filho, né? Eu falei, não, eu estou aqui porque amanhã começam as férias do meu filho. E todo ano, antes de começar as férias, a gente vem na livraria
e tem um programa de livros que a gente compra para ele ler nas férias. Sim. O judeu, ele é famoso por se desenvolver bastante em todas as áreas que ele se mete, né? E uma das razões é essa, né? O esforço, o interesse e tal. Mas a leitura também faz parte da exigência das férias. A gente deixa um tanto quanto livre, mas também faz parte, né? Não pode legal. deixar de... Mas as crianças e os adolescentes hoje, né, Walter, eles estão lendo na internet. Eles estão lendo na internet, né? Como a Estela falou, se eu fosse jovem hoje, eu não ia sair da internet. A internet é uma coisa maravilhosa. Eu sou escritor, eu gosto de ler, eu tenho curiosidade. As pessoas que têm curiosidade, aquilo é um universo fantástico. Até que ponto isso atrapalha, de fato, a nossa progressão enquanto seres humanos? Isso é uma coisa que está sendo estudada ainda. Eu tive recentemente numa palestra do Miguel Nicoleles, neurocientista brasileiro, que desenvolveu o exoesqueleto da Copa, aquela história toda. E ele falava sobre, é muito novo, tem 20 anos de internet, de uso maciço, tem 10 anos. De rede social tem 6 anos de uso maciço. A gente não sabe como isso está interferindo na nossa vida ainda, é tudo muito novo. Mas eu acho que a chave do problema é o que eles falaram logo no começo. Então, eles gastam 2 horas por dia, aproximadamente, para lazer na internet. A chave está nisso aí, que é o equilíbrio. Então, você usar 12 horas de internet, não precisa ser nenhum graduado de Harvard, nenhum PhD de Harvard para saber que está errado. Né? 12 horas na internet é muito, só para lazer. Mas 2 horas me parece bastante razoável, porque 2 horas dá para fazer um monte de brincadeira, né? Dá para conversar, dá para rir, dá para fazer um monte de coisa. E sobra 22 horas para eles. A questão é um pouco o que é diversão, né? Porque o que é diversão para mim pode não ser para você, para Estela, para o Gabriel, para Renata, né? Eu não gosto de jogos, nunca gostei de videogame, por exemplo. Então eu não jogo nada. Então, essa é uma diversão. É uma diversão, pode ser uma diversão para o Gabriel, por exemplo. Não, jogar. Esse é só diversão. Né? Então, é só diversão. Não, mas estimula também. Tem alguns jogos que estimulam a criatividade, então, mas o será cérebro, que não tem agilidade. também aquela coisa do, sei lá, do dom, do talento? Pelo que o Gabriel está falando, ele não era um bitolado. Acredito que ele deveria ter uma rotina. Ninguém passa, não ninguém, mas assim, para conseguir passar nessas faculdades, com certeza você estudou. Teve muito estudo. Era um bom aluno, né? Mas assim, acho que ele nasceu para coisa também. Será que já não tinha uma facilidade maior? Você acha que tem isso, assim? Gabriel? Tem um pouco de dom? Então, meus pais sempre me falam que eu aprendi a ler muito cedo e eu sempre fui um bom aluno, tirei boas notas e etc. Mas, realmente, no meu terceiro... Eu acho que quando você quer muito uma coisa, você simplesmente vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para conseguir isso. E no meu terceiro colegial, por exemplo, no segundo semestre, eu falei, eu quero passar em medicina direto do colegial e eu vou passar em medicina direto do colegial, tipo, custe o que custar. Então, por exemplo... coisa de determinação. O que eu falei, no começo do ano, por exemplo, eu saía de casa às 5h30 e acabava voltando 7h30 da noite. Aí eu prestei vestibular no meio do ano, que existem alguns vestibulares de inverno hoje em dia para medicina, e eu acabei passando em todos que eu prestei no meio do terceiro. Aí eu falei, pô, tem uma chance, se eu já né? passei agora, eu acho que no final do ano eu tenho uma chance de conseguir um negócio grande. Aí eu falei, tá, então agora eu vou dar tudo de mim. Então aí eu saía às 5h30 da manhã, ficava em Pira até 7h30 da noite. No que eu chegava em Limeira, eu tinha um cursinho de revisão que eu entrava 8 horas e saía 11h30, sabe? Então, realmente... Aí o pessoal fala pra você, puxa, você é um cara de sorte. Você passava, vamos combinar, assim, o dia todo estudando. Não, porque eu acho que é justamente o que eles falaram. Eu estudava, mas eu pegava meu celular, e não só pro meu lazer, mas eu tinha muitos amigos que estavam na mesma situação, e meu celular acabava sendo um instrumento, assim. Eu tinha uma dúvida, eu pesquisava no meu celular. Eu queria falar com um amigo, eu pesquisava no meu celular. E eu sempre tinha um intervalo de estudo, eu pegava meu Facebook, sei lá, eu mexia por 5 minutos. E eu acho que até hoje é muito assim na minha vida. É muito difícil eu pegar e sentar e ficar 2 horas só olhando o Facebook, entendeu? Não, eu tô vendo uma coisa da minha faculdade, eu paro um pouquinho, eu converso com um amigo, volto um pouquinho, vejo alguma coisa no meu Instagram. Eu acho que é assim, eu acho que virou uma coisa muito dinâmica, virou uma coisa muito fácil. O contato tá muito fácil hoje em dia. Eu consigo estudar
conversando, já fiz muito disso. Estudar conversando no Skype com os meus amigos e todo mundo lendo junto, um tem uma dúvida, um ajuda o outro, entendeu? Muito legal. E ao mesmo isso, tempo você tá lá interagindo com quem você Olha gosta. só como a e- tecnologia tem Ajuda. ajudado demais. Tem no- pontos positivos. Com Demais. certeza. E ainda existem, né, muitos adultos que veem, né, tá na internet, vai estudar. E na verdade, muitas vezes vocês já estão estudando. Por exemplo, os meus tô avós- estudando, tô falando com amigos, tô tirando dúvidas, né? Com certeza, sempre foi muito difícil, por exemplo, dos meus avós. Meu avô sempre falava, ele fica muito no computador, mas eu tô ali no computador, eu tô fazendo tudo. Eu tô falando com meus amigos, eu tô estudando, eu tô vendo matéria, eu tenho todos os meus resumos no meu e-mail, eu tenho livros baixados em e-book no meu celular, então tudo meu tá ali. O celular não é mais só uma ferramenta de lazer, eu acho que o celular virou um instrumento para todas as esferas da nossa vida. Hoje você tem até passagem de avião no celular, você tem tudo no celular, então... Tem uma capacidade dessa juventude, né, Baltazar? O seguinte, que a gente não tinha, eu acredito, e vou falar por mim, mas eu acho que eu posso falar pela minha geração de alguma maneira. A gente tava assistindo TV, se tivesse com um gibi do lado, uma revista, alguma coisa, meus pais falavam, ou assiste TV ou lê gibi. Olha lá, gibi. Essa moçada sabe o que é gibi, será? Tudo bem, Você mas sabe, vai ler Estelinha? quadrinhos, Olha lá, ela Estela quer falar. sabe. Mônica, né? Sabe. Pode falar. Hoje- HQ, super-herói, tamo aí. Claro, o pessoal tá ligado. Mas hoje não, o pessoal faz 5, 6 coisas ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que tá assistindo uma série, tá com fone no ouvido ouvindo a música nova da Lana Del Rey e tá... né? É ou não é? Eu gosto de estudar ouvindo música, eu estudo só de fone de ouvido. Eu não Que música você ouve? consigo ler e ouvir Qualquer tipo de música. música. O que eu gosto de ouvir, eu vou pra biblioteca da faculdade mesmo, eu boto meu fone de ouvido e fico estudando, Olha ouvindo só. música. Eu sou um cara da música, né? Escrevi crítica musical e tudo e tal. Eu escrevo. Eu não consigo nem ler, nem escrever ouvindo música. Me atrapalha completamente. Não consigo a gente concentrar. escrever na atividade jornalística, eu prefiro o silêncio também, né, Renata? Eu prefiro também, mas eu já É que consegui uma muito. redação, ela é muito barulhenta, né? Não, mas eu consigo Mas o Gabriel, escrever sim. Usa até mesmo a música falada. Que é- Sim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito Isso. dinâmico. Então, pra mim, é muito chato eu ficar trancado no meu quarto estudando. Então, mesmo Silêncio. na faculdade, que eu realmente estudo mais ainda do que na época do vestibular, porque é um curso corrido, eu tenho aula das 8 às 8, com um intervalo muito pequeno. Mesmo assim, eu não gosto de ficar em casa estudando. Então, eu pego meu material, eu tenho tudo no computador, né? Eu não pego o livro, eu tenho tudo no meu computador. Eu pego meu computador, eu desço para uma cafeteria que tem perto de casa, estudo lá, ou eu subo para a faculdade. A faculdade tem um canto, assim, cheio de rede, de natureza. Eu gosto de ficar lá estudando deitado na rede também, com fone de ouvido, ouvindo qualquer música. Música que toca na rádio, não é música clássica, não, nem gosto. Uma coisa que eu estudo ouvindo música... Não digo necessariamente a clássica, eu digo a musical, né? Um jazz. Não, o pessoal ouve mais. Eu escuto o que tá na rádio mesmo. Estudar Pop, é Ô, ali, Bia, é um sertanejo, Ariana se eu tiver com vontade. Grande, Ariana não é, Grande. pessoal? Pode falar, Estela. Fala, Não, Estelinha. eu faço muito texto, porque eu tenho uma página de poesia. E eu acho que, vai tipo. recitar uma poesia hoje. Ai, que legal. legal. E eu, tipo, ouvindo Renato Russo, a gente já cria tendo uma ideia, porque, por exemplo, tem músicas... É uma inspiração. Que pra ele pode ter significado uma coisa, mas pra gente significa outra. A gente pode ter outro sentimento Claro. e pode transformar esse sentimento em uma poesia, em um texto. Já usei até em texto de história, uma parte do Renato Russo, do Humberto Gessinger, enfim, todo esse... Ai, que esse orgulho. grandes poetas. Olha só uma pergunta aqui que chegou, olha só, do Elcio Silva. Até que ponto essa moçada acredita que as doidices do Black Mirror, é a nova série Black aí, Mirror. né, do Netflix, são realidade? Se também acreditam que muitas profissões surgirão iguais àquelas da série. Eu assisti o primeiro episódio dessa série. O achei bem Gabriel louca. assiste, Quem né, vê Gabriel? Black Eu achei bem Mirror? louca Eu sou também. muito viciado em Black Mirror. Inclusive, Não, Não? Tá. eu cheguei de viagem ontem. sei, eu E- achei meio... Não sei, é só o primeiro episódio eu O Black assisti. Mirror, ele tem... Você gosta, Gustavo? Olha lá. Gustavo gosta. Olha lá. Gustavo Madison é viciado em série aqui, Eu nosso não operador. gostei, mas pode Ah, dizer, eu gosto muito. Gabriel. O Black fui- Mirror, ele tem um viés de um pessimismo relacionado a... Ele é bem instigante também, é uma série bem provocadora, né? Eu gosto muito. Tecnologia, o que você acha? Fala. Eu fui viajar agora no Natal, Réveillon, eu voltei ontem e a temporada nova, a 4ª temporada até saiu enquanto eu tava viajando. Então eu não vi a hora de voltar pra poder assistir. Assisto com uma amiga sempre, a gente sempre discute, porque são episódios que causam muita reflexão mesmo. É. É uma série assim
que você começa a investigar a simbologia dela, tem muito significado por trás Mas dela. ela vai pro futuro e volta. Na verdade, Nossa, ela louco, né? sempre fala muito de uma realidade inventada, de tecnologia, de rede social. E eu acho que São cenários às distópicos vezes, do futuro, né? às vezes, sim, a gente caminha para um Black Mirror e eu acho que a gente já tá muito num Black Mirror, porque existem alguns episódios que falam de aceitação, então as pessoas postando coisas esperando um resultado e você tem privilégios na sociedade de acordo com o quanto você é aceito, do quanto você não é. Então, esse episódio é um dos meus favoritos, que é um que... por exemplo, você vai num café, se você é gentil com o cara que tá te atendendo, ele te dá 5 estrelas e você mantém um Eu vi esse rate episódio. que é tipo 4,5. Aí existem lugares que só quem tem nota acima de 4, de 5 estrelas, pode entrar e não tem que Uma pegar realidade fila. que a gente já vive Eu hoje. acho que é uma realidade que a gente já vive, principalmente em Instagram, com esse mundo de gente famosa, que agora qualquer um se torna famoso na internet fazendo vídeo, postando o que malha, postando o que come. Eu acho que a gente já tá num Black Vivendo Mirror. isso, Eu não sabia, essa semana eu fiquei sabendo que o Uber, né? O motorista do Uber também dá nota Sim, pro passageiro, eu não sabia disso, né? Sim. Então você tem um ranking do passageiro, um ranking E seu os- como passageiro e o motorista tem um os ranking. Como tá motoristas- seu ranking? Não tenho nem ideia, nunca peguei Uber. Eu olhei o meu hoje porque eu tive que reinstalar o Uber, que eu troquei de celular. O meu tá 4.9. Ah, você chorou? 4,91. Teve um cara na rede que chorou, porque o ranking Eu dele tá vi. 4.5. nunca Mas você peguei também Uber recebe também. motoristas de acordo com o teu ranking. Se você é um bom passageiro, você recebe bons motoristas. Eu já li uma reportagem sobre isso, inclusive. Dessa quarta temporada, eu gostei muito do Metalhead, do cachorro. Eu assisti um episódio Branco. ontem só. Ah, você só viu? Não vi ainda. O Baltazar, o que a escola de pais fala sobre isso? Sobre essa questão dos jovens que estão hoje nas redes? O que ela fala é o que eu falei agora há pouquinho, sobre o equilíbrio. Ela fala isso. É ótimo esse desenvolvimento, o caminho da juventude está certo, a juventude, a adolescência. Porque os adultos falarem mal da adolescência, da juventude, sempre aconteceu. Né? Sempre. Tem uma história interessante que eu conheço, que 5.000 anos antes de Cristo, descobriram no Oriente, lá do lado do Egito, descobriram uma múmia. E essa múmia, quando fizeram a escavação e tal, eles viram que ela tinha uma característica muito interessante, porque ela tinha a mão fechada, uma das mãos fechada. Então abriram com muito cuidado, né, aquela mão lá, e era um pergaminho. Todo mundo ficou curioso, né? Falou, puxa, aqui está o segredo da humanidade. Então foram ler, né? E lá estava escrito: o que será da sociedade no futuro com essa juventude desenfreada e irresponsável de hoje em dia? 5.000 anos atrás. 5 anos e Cristo. Assim, né? Sempre os adultos acham Tem a música do Belchior lá, como Nossos Pais, que fala isso, né? Isso é normal. Mas o caminho está certo, é um desenvolvimento sadio, tem bastante desenvolvimento. O problema todo é o equilíbrio. É o que eles falaram. O que eles falaram, seria interessante o Brasil, o mundo inteiro escutar os dois, o que eles falaram. Nós estamos na internet. Dá, o mundo né? inteiro Aí, dá pode- pra todo mundo acompanhar. pode E a acompanhar. internet tá indo bem, né, Rê? Esse é o exemplo típico. A gente fala muito mal dos adolescentes, dos jovens, né? Mas Eu acho que, na verdade, eles têm muito a ensinar, porque eles conseguem, obviamente, com muito mais facilidade do que nós, encontrar esse meio termo. Mas o outro ponto é que a gente normalmente fala mal dos errados, né? E a gente não destaca os certos. Eu acho que tem um monte de adolescentes jovens certos, como eles dois. Exatamente. Eu acho que eles são ótimos exemplos, mas tem outras. Vocês devem Sim, conhecer claro. várias pessoas. Os amigos de vocês devem ser parecidos com vocês. Não são? Pode falar, tendência Estelinha. normal. Fala, Estela. Eu acho que não existe adolescente certo ou errado. Eu acho que existe cada um com seu dom. E
Por exemplo, tem muita gente que tem habilidade com artes, só que ele nunca foi desenvolvido, nunca chegou lá. Então ele desiste. Chega uma hora que ele desiste, não tem incentivo dos pais. Às vezes a internet ajuda a incentivar, né? Exato. Que ele mostra ali no Facebook dele, pintei isso, escrevi isso, e alguém vem, pô, que legal, acaba... Alguém compartilha. Compartilha. As minhas poesias começaram assim. Tudo bem que eu tinha incentivo da minha mãe, mas quando a gente fala que os jovens de hoje em dia são muito errados, não sei o quê, a pessoa meio que desiste, o jovem começa a desistir. Então, acho que esse negócio de jovem certo e errado não existe. Não, eu acho que fala existe... de certo e errado, não, existe o certo e errado. Existe um consenso. Por exemplo, um adolescente ir para a cama e ficar vendo, apaga a luz do quarto, bota o cobertor, se entra embaixo do cobertor e fica vendo o celular até às 6 horas da manhã e acorda às 6h10 para ir para a escola. Isso não está certo. Isso não é saudável. É um comportamento errado. Ele pode até estar vendo coisa bacana, mas o comportamento é que está o problema. Então tem o certo e errado. Mas o ponto e tem que colocar umas regrinhas também, né? Nessa moçada mais nova, né? Talvez eles não tenham ainda tanta maturidade, né? Discernimento para algumas questões, né? O equilíbrio é difícil de você atingir e é necessária a ajuda dos pais. Então, o que a Escola de Pais fala nessa área é: os pais não têm que ficar contra a tecnologia, as telas, né? Não tem que ficar contra, porque é uma coisa boa. E é o caminho, isso aí não tem volta. Não tem volta. Então, é simples, é só desligar a internet. Mas tem que ajudar, tem que ajudar. Não é mais puxar o fio, né? Então tira o celular. Tira o celular. Você tá tão por fora. Tô por fora. Que o pessoal pega o sinal do vizinho. Não pega. Não pega. Não pega. Vocês não pegam o Wi-Fi do vizinho? Vocês já fizeram isso? Sabe por quê? Eu não sei nem a senha. Sabe por que eu não pega? Porque eu pego o celular. Aí sim. Aí funciona. Tá Agora, vendo? o celular tem outras características. O celular, a internet, tem outras características, como, por exemplo, de mobilização. A Estela falou da questão da aceitação, que você encontra iguais, né? Você encontra os seus pares, gente que se interessa pela mesma coisa, gente que se interessa por poesia, gente que se interessa por artes plásticas, por música, por literatura, tá tudo ali, né? Porque o mundo tá ali na internet. Agora, a Estela é um exemplo de mobilização, utilização da internet para mobilização. Quanto tempo faz que você faz a feira de doação de livros aqui, Estela? E onde ela acontece? Qual que é a frequência? Faz 5 anos que eu faço essa feira. Desde os 9 anos, Desde então. os 9 anos. E acontece sempre no Parque da Cidade. E acho que o Facebook, a gente fez várias pesquisas durante os anos. A gente colocou jornal, rádio, porque a gente fazia divulgação em todos esses lugares. E descobrimos que o Facebook é o maior alcance que a gente teve em todos esses anos. Então, a internet proporciona muita coisa. Sim. Muito. E, tipo, além disso, tem várias pessoas que se encontram, fazem grupos na internet porque encontram interesses comuns. Foi assim que eu descobri muita gente que me acompanha até hoje para fazer a feira de trocas. E quando foi acontece? A última feira? Acontece normalmente em setembro, na última semana para chegar no Dia das Crianças. É pro Dia das Crianças. É pro Dia das Crianças. Pro Dia das né? Crianças, tá certo. A feira acontece para ser entregue os livros. E esses livros você consegue onde? São brinquedos e livros. As pessoas doam. As pessoas dão os livros. E aí acontece livros e brinquedos, né? Que acontece pro Dia das Crianças. E a troca é contra o consumismo. Então as pessoas levam brinquedos para doar e um brinquedo para trocar por outro que ela nunca brincou. E, Estelinha, como foi que aos 9 anos surgiu essa iniciativa? Minha mãe acompanhava no Facebook uma página que era contra o consumismo entre as crianças. E aconteceu uma lá no Mato Grosso, se não me engano. E eu achei muito legal a ideia. Minha mãe me mostrou, eu falei, nossa, que sensacional isso, porque a gente não tem em Limeira. E aí eu tentei mobilizar, coloquei no Facebook primeiramente, que é o lugar mais fácil, e comecei a organizar. Meti o pau aqui e me esforcei muito para conseguir que acontecesse. E já tá na 5ª edição. Na 5ª edição, é verdade. Bastante coisa foi na última aí, conseguiu bastante coisa. Conseguimos bastante coisa. Foi bem legal essa feira. Legal que tem um viés político também, né? Não é só a troca de livros, a troca de brinquedos por trocar. É que tem um discurso, né? Contra o consumismo. Não vai comprar brinquedo no Dia das Crianças.
traga o seu brinquedo e troque por um outro que outra pessoa tem. Então, é uma A ideia é muito super interessante. Agora, Estelinha, conta pra gente como foi um episódio na Câmara por conta da feira do... Foi por causa da feira que teve esse bate-boca? Foi por causa da feira. Conta aí com detalhes como é que foi. Eu descobri numa manhã ensolarada. Isso faz quanto tempo? Foi na segunda edição, fazem 3 anos. E aí o vereador Tigrão, o ex-vereador Tigrão, é isso? Isso. Ele meio que copiou a ideia e fez decretar a lei. Quis decretar a lei. Você lembra da lei do microchip, ô Nani, que ele deu um copiar-colar de acho que de Piracicaba. Em seres humanos. Isso, foi inconstitucional, mas enfim, voltemos. E, enfim, eu não fiquei brava porque ele meio que roubou a minha ideia, mas sim porque ele não tinha a mesma ideologia que... Por onde que ele ia onde ele ia doar os brinquedos? A feira de troca ia ter a mesma ideologia de contra o consumismo? Ou seria feita a feira só por diversão e sem só pro vereador ganhar os louros da ideia, né? E aí eu fui criticar, não foi criticar, fui perguntar, questionar o que ia acontecer nessa feira. Você foi até o gabinete dele? Fui até a Câmara, ao plenário? Você usou a tribuna? De tribuna, exato. Você pediu para usar a tribuna. Olha, que menina E como valente. foi? Você foi lá usar a tribuna para perguntar ou você fez um discurso todo antes? Eu fiz um texto falando sobre a feira de troca, como que acontecia, a ideologia, para quem seria doado, e perguntei, no final, o que ele ia fazer a respeito. Falei que a ideia também não era minha, porque eu também roubei de uma certa forma. E coloquei que foi eu esqueci realmente o nome do grupo. Mas aí ele se retirou do plenário e eu fiquei sem resposta e a lei não foi... ele mordeu, né? Ficou bravo. Na lei não foi aprovada. Que lei? Essa lei que estabelecia um dia de doação e troca de O ex-vereador apresentou. Quis roubar a ideia da Estelinha e quis criar um dia de trocas de livros Pra e tal. cidade inteira. Pra cidade Pra cidade inteira. inteira. Mas aí a Estelinha Aí já a Estelinha realizava. foi lá e falou, deixa eu usar aqui o plenário que eu preciso falar. E aí deu uma E aí, ele que não cacetada. quis que fosse levado à votação, porque Eu não me independente de lembro. qualquer coisa, a lei, a princípio, né? Ia ser aprovada e depois... Seria uma lei interessante, né? Se fosse dentro desse compromisso que a Estelinha, né? É o que a gente Dando sempre crédito fala, a quem tem crédito. Por que não foi etc. votado isso? Eu não Renata, Porque será? Acho que ele eu retirou. acho que ele se retirou, Ele porque retirou deu o uma projeto. mega repercussão. Ele foi A Estelinha humilhado dando por uma pito no criança de vereador lá. 12 anos. E como foi que você Humilhado. falou? Você se lembra, assim, como foi que você falou diretamente ao vereador? Não pode, acho que citar nome de vereador, mas eu li um texto que eu tinha feito e eu, tipo, não critiquei, não fiz nada, eu apenas li o que tava, eu apenas escrevi a ideologia da feira e questionei mesmo, nem foi num tom agressivo. E ele entendeu dessa maneira. Mas é que deve ser difícil, né, Nani? É uma menina, então, de 12 anos. Foi ótima. 12 anos. Ela Tinha 12. acho que tinha 12 anos, usar a tribuna de uma Câmara Municipal para que, por mais que você tenha feito ali um questionamento, chamar a atenção de um vereador. Exato. Deve ser mesmo muito feio e chato para um E ela representante. foi corajosa, Claro né? que foi. Com certeza. E foi muito bem, foi correto. Isso né? acontece muito. Os vereadores, ao invés de usar, né, a expertise de algumas pessoas da cidade em alguns projetos e chamar a pessoa e conversar e criar a lei junto com a pessoa, quer Se apropriar. quer se colocar à frente da ideia e aí toma ferro como tem que ser mesmo, né? Porque o vereador podia chamar a Estelinha e falar, tô sabendo, vamos fazer Vamos uma fazer lei, junto, vamos fazer junto, o não que é? você pensa, como é que é? E você era vereadora Mirim? Eu não era vereadora mirim ainda, eu era apenas uma cidadã normal. E depois você foi vereadora mirim. E em 2016, o ano passado, eu fui vereadora mirim. Ano retrasado já, hoje estamos... Opa, atrasado. E você foi junto com qual vereador? Porque tem um padrinho, né? Tem um vereador padrinho. Foi com o Ronei. Ah, que foi com o Ronei. Ronei. Tá que muito legal. bem apadrinhada. Muito bem. Não. Você foi muito... O não foi, pai olha lá, tá falou que pai não. tá falando não.
Não Foi Luizinho? Não foi. Ah, foi o Foi Luizinho. Luizinho. Ah, foi o Luizinho. Luizinho da Casa Opa, Kill. foi... Boa também. Ah, não, a padrinhada, desculpa, pensei... a padrinhada foi o Luizinho. Luizinho da Nossa. Casa Kill, não é isso? Acontece, Luizinho da Casa Acontece, a gente confunde. Claro, claro. E o que você achou dessa experiência no Legislativo, minha cara? Aaron, tava no ano de eleição e não rolou muita sessão ordinária. Então a gente ficou meio sem saber, sem rumo, sabe? Sei. Então não rolou muita coisa e... E nós vamos fazer campanha Estelinha 2020? Vamos! Aê! Já vamos começamos, sim. então. Olha lá, já tem um monte de gente aí no Facebook, né, Nani? A Renata... Já vamos eu vi. lançar a Estelinha para 2020. Aliás, tem bastante gente já falando da Estelinha aqui, falando do tema do nosso programa, enfim, também fazendo perguntas e dando opiniões sobre esses jovens geniais, né, Renata? É verdade. Agora eu queria saber do Gabriel. Você vê que a Estelinha, ela tem todo esse jeito aí para a política também, né? Atirada. E você nunca pensou nisso? Você foi mais mesmo da academia, faculdade, medicina? Você está perguntando se eu já tive alguma pretensão política? Isso, Não pretensão política, mas como você Ou o vê que acha da também, política, né? Então, eu sempre tive convicção de que eu queria medicina, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de discutir e a minha escola sempre promoveu muita discussão. A gente sempre teve algumas simulações de discussão da ONU, tinha algumas coisas bem legais lá, que eu já sei que acontecem aqui em Limeira também em algumas escolas. E eu sempre fui muito de debater e sempre expus muito minha opinião, sempre tentei representar a minha sala, sempre fui representante de classe, comissão de formatura, sempre gostei muito. Até pensei em prestar direito, que eu acabei passando em 2 faculdades boas, mas eu sempre gostei da medicina e sempre quis seguir isso. Mas eu não descarto nada, não. Aqui em Limeira, principalmente, tem muito médico com representação política, né? Muito, eu já sempre teve vejo. mais, né? A Câmara já teve mais médicos, né? Apesar que hoje tem o Rafael Camargo, a doutora Mayra, doutor Marcelo Rossi. Tem bastante ainda. Tem o doutor Júlio também. Doutor Júlio agora é vice-prefeito. Então, se eu não me engano, ele é formado até na minha faculdade. Ah, que legal. Acho super legal. Mas a doutora Mayra também, eu sempre fui muito amigo do filho dela, sempre tive muito contato com ela. Eu acho que... Eu nunca sei o que o futuro me guarda. Eu discordo de muita coisa que eu vejo. E eu acho que se algum dia eu puder fazer diferente do que eu não concordo... Contribuir com a sociedade de com certeza. forma, possível, né? De outras maneiras, né? Porque eu acho que o médico já contribui bastante. Mas eu acho que se eu puder contribuir nesse outro âmbito, eu acho que seria muito bom. Mas não sei, eu acho que... O futuro está nas suas mãos. Exato. É ou não é, Baltazar? Inclusive na reportagem que a Cíntia fez com o Gabriel... 2016. 2016, eu lembro que no final da reportagem a Cíntia Ferreira colocou que você disse que como médico era possível ajudar a sociedade. Sim, com certeza. Né? Não necessariamente estando na política, mas cada um na sua profissão consegue, de certa forma, eu acho que não só como médico, como estudante também, a gente já consegue fazer muita campanha e muita coisa legal para a cidade lá de Bragança, para a região. A gente faz projeto em Campinas, faz projeto em muito lugar. Então eu acho que todo mundo consegue ajudar de algum jeito se quiser, seja estudante de medicina, médico, advogado, jornalista, todo mundo tem uma maneira de ajudar. Eu acho isso sempre bem importante. Muito bem. O interessante é ver se a gente consegue eliminar o conceito de que na política só entra quem não presta. Com certeza. Só entra vagabundo. Tirar essa ideia, porque aí afugenta realmente as pessoas honestas. A palavra de ordem esse ano é renovação, A gente tem que fazer o contrário. Passar a limpo, né? Eu sou honesto, eu quero participar desse negócio para melhorar. E a nossa esperança está neles, né? Nós vamos conhecer a Bárbara Nagel, ou Nagel, que escreveu um livro daqui a pouco, mas antes vamos falar do Bistrô Terroir. O Gustavo vai ligar para a Bárbara, mas porque já está dando fome na gente, né? Já, vamos falar do Bistrô Terroir, que o Bistrô Terroir é um dos nossos aqui apoiadores desse programa, e você tem que conhecer que é um dos lugares mais sensacionais da cidade. Fica lá na rua Alferes Franco 946, aqui em Limeira. Um restaurante de qualidade internacional. Aí a Nani está comendo pra cacete, né? Lá no restaurante. A gente fez um programa direto de lá e a Nani quase não falou nesse programa. Eu só comi, gente. Ela só comeu. Olha só. Né? A gente fez um programa lá com vinhos. Tem uma adega maravilhosa, sensacional no Bistrô Terroir. Ali a gente está vendo o Didi Piscinin, que é uma figura importantíssima da cidade, provedor lá da Santa Casa de Limeira. Faz um trabalho
sensacional na Santa Casa. E está aí também à frente do Bistrô Terroir. Grande abraço para o Didi. Você tem que conhecer o Bistrô Terroir. É um local para você almoçar, seja um almoço romântico lá, né, com seu par, seja um almoço de negócios, né, seja um almoço rápido, executivo, no meio do dia, e à noite você pode ir até lá para degustar um excelente vinho, uma carta de vinhos para todos os bolsos e todos os gostos no Bistrô Terroir, que fica aqui em Limeira, um restaurante de qualidade regional, na verdade. virou um novo objetivo deles. Eles começaram a tentar ir para a Argentina. Bom, peraí que a gente tá com problema, tá com áudio, tá tudo ok? Tá tudo Agora bem. Voltou, o pessoal tá falando, ficou mudo, Pessoal... não está tendo som. Pronto. Desde o merchan do bistrô, a gente fala do bistrô daqui a pouquinho, novamente. A gente fala. Vamos continuar um papo com a Bárbara. Bárbara, você é uma pessoa que fica muito na internet, esse é um tema que a gente está discutindo aqui. Você fica muito, joga jogos online, fica na série, fica no tablet, como é que é a sua relação com a internet? Olha, eu fico bastante na internet, eu não jogo muito, mas eu fico bastante, eu assisto bastante série, anime, então eu sou muito ligada.
Como é que você, sendo uma internet maníaca, conseguiu escrever um livro, minha cara? Porque é difícil, né? Quanto tempo você demorou para escrever esse livro aí? Como é que você conseguiu a concentração necessária para escrevê-lo? Eu levei 2 anos, mas eu escrevia um capítulo em uma semana, às vezes eu escrevia 5 páginas em 2 meses. Eu fui escrevendo de pouquinho em pouquinho. Ô, Bárbara, e quais seus projetos futuros? Quais serão as próximas obras que devem vir por aí, hein? Eu pretendo lançar mais 2 livros para completar a trilogia e provavelmente um spin-off. Tudo bem, e quem quiser comprar seu livro, onde que a gente encontra? Pode entrar em contato com o e-mail do meu pai, que é marcelo@snagel.com.br, ou entrar no meu Facebook ou no dele, que é Marcelo Nagel, e entrar em contato. Tem a venda aí nas lojas virtuais também. Eu vi seu livro aí nas livrarias virtuais, aí na editora também. Quem quiser procurar Tragedy vai encontrar seu livro, né? Vai. Muito bem. Muito bem, Bárbara. Obrigada. A Bárbara tá viajando, nos atendeu, tá de férias, mas nos atendeu, ela está com a família. Obrigada, viu, Bárbara? O escritor também tem férias. Eu que agradeço. Obrigado, Bárbara. Grande abraço. Obrigada. Boa noite. Quer falar do bistrô de novo? Vou falar de novo. Deu né? problema aí? Né? Pro Gustavo não teve problema. O pessoal comentou aqui. Tem bastante gente Renata? comentando. Ficou mudo. Aliás, eu, a Renata, a Cíntia, a Vanessa, as meninas da redação da Gazeta de Limeira, nós almoçamos lá na semana passada. Comemos um risoto, não tomamos vinho, né? As meninas iam trabalhar, eu também. Porque foi um encontro só de mulheres, pra gente ficar focando, entendeu? Luluzinha. Segregacionista, isso aí, a gente tomou um suco é meio feminista demais. Frutas vermelhas, risoto Eu comi um risoto de gorgonzola delicioso. Foi um almoço executivo, um almoço meio rápido, porque a gente não tava com muito tempo, né, Renata? Exatamente. Mas vale a pena, né? Nani, como é que você consegue... Agora eu vou entrevistar você. Como é que você consegue manter esse seu corpinho tanto que você come? Conta pra gente o segredo. Não tem segredo. Eu sei que você tá malhando. Mas eu como pouco, né, Bia? Também, você come né? pouquíssimo. Mas quando eu vou no bistrô com a Renata e com as Aí meninas, eu me dá. jogo, porque a comida é muito boa, então certo. Foi muito bom. Nós estamos vendo aí mais algumas imagens do Bistrô Terroir, então, para você aqui em Limeira, Rua Alferes Franco 946, o melhor lugar para você almoçar, seja com a namorada ou namorado, também um almoço de negócios, um almoço rápido, ali tem um executivo, e as chefes, a gente vai fazer outro programa de lá em breve, né? Porque tem novidades no cardápio, na carta do Bistrô Terroir. E os vinhos maravilhosos aí que, inclusive, o Didi sempre manda aí pra gente, né? Aquele último tava sensacional. Tava, né, Renata? Nossa, já acabei. Já, né? Já tomei, já abri, tomei. O Protos. Protos. Que vinho bom. Que vinho bom. Que vinho bom. Muito bem. Gente, muita gente participando aqui, Nani. Posso citar alguns? Claro, Renata, olha, o Wilson Bardini. Aliás, o Wilson Bardini sempre nos acompanha. Um abraço ao Wilson, a Simone Frasnelli, o Anderson Nascimento diz jovens igual evolução. O Gabriel Silva, também mandou boa noite aqui. O Pablo Augusto Biasotto. A Sandra Marabeck diz, uhul, eu assisto Black Mirror. Tô me sentindo jovem, aos 50 anos, meio século de juventude. Espera um pouquinho, deixa eu esclarecer a Sandra. Os jovens gostam muito do Black Mirror, mas não só os jovens, tá? Eu também estou nessa idade aí, viu, Sandra? E também gosto, então não é a exclusividade dos jovens, não. Mas vocês são jovens também, Bia. Só somos. Pronto. Pelo menos no espírito. Com certeza. O Anderson Nascimento, se a sociedade desse valor realmente nos jovens, a humanidade tomaria outro rumo, um rumo onde haveria menos conflitos. Vocês concordam? Bom, eu acho que nós, jovens, crescemos sem preconceito, mas não totalmente livre de preconceitos. A gente nasce um pouco com menos preconceito do que a geração passada. Mas eu não sei, eu acho que a gente teria Acho que o conflito não é dos jovens, e sim da sociedade. Então, se a gente mudasse a sociedade, a gente teria menos conflitos. E mudar a sociedade... Os jovens poderiam mudar a sociedade, mas uma sociedade só de jovens, acho que teria conflitos iguais. Interessante essa colocação da Estela,
porque eu acredito exatamente nisso, viu, Baltazar? Eu acredito que a sociedade avança, eu sou um otimista. Sem dúvida. Essa nova geração, ela vem com menos preconceito do que teve a minha, em vários sentidos, né? Vem com uma consciência maior e depende delas, eu falo isso muito para minhas filhas, né? Tenho 4 meninas e uma, agora, neta. Mas eu falo para as minhas filhas o seguinte, depende de vocês mudar a próxima geração para ser melhor do que a sua, né? Eu acho que esse que é o desafio. E é isso que tem que acontecer com a humanidade, ir para adiante. Eu não concordaria com essa ideia dela de a sociedade deveria dar mais valor para a juventude. Ninguém dá valor para ninguém. É a pessoa que adquire, a pessoa que justifica, a pessoa que consegue. Porque você não precisa ter ninguém dar valor para você estudar, ser um bom Você já tem valor, né? Participar da política e dar boas ideias. Ninguém precisa fazer nada para você, né? Depende tudo de você. Então depende da juventude mesmo. Eu acho que a sociedade tem que dar mais oportunidade para a juventude. Oportunidade, sim. E não tá valor. Certo. Eu acho que tem muita gente aí que é muito boa e que não consegue demonstrar tudo que tem para demonstrar. Eu acho que se eu e a Estela a gente está aqui é porque a gente sempre foi privilegiado e teve a oportunidade de estar. Muito bom. E eu acho que essa é a base de tudo. Eu acho que se os jovens tiverem mais oportunidade, que eu acho que realmente as oportunidades estão aumentando para a juventude, que tipo eu acho que só tem... oportunidade que você acha que deveria ser dado a mais? Não, eu não acho que deveria ser dado a mais. Eu acho que deveria ser dado para todo mundo. Porque tem muita gente que não tem a oportunidade que eu tenho. Oportunidade de estudar. Oportunidade de estudar, de ter acesso à informação. De viver. Acesso à cultura. Não, porque olha, se a gente analisar a Limeira, né? Vamos analisar os governos também, né, Renata? A gente vê ações culturais acontecendo em Limeira. Mas assim... Tudo no centro. Exato, no centro. E aí falando dos jovens também, né? Não sei, agora não vou me falhar a memória. Não sei se tem um departamento voltado só para isso, né? Acho que para os jovens. Acho que vai no bolo, né? Ao menos tinha. Eu não sei se esse departamento. Vocês sabem se tem um departamento voltado aqui em Limeira para isso? Não. Dentro da Secretaria da Cultura, eu ao menos saiba, tinha. Não. Eu acho que Limeira, até conhecendo um pouco a realidade das atividades culturais da região, que é um pouco minha área, Limeira ainda é privilegiado. Limeira ainda tem bastante coisa na área cultural, né? Será que os jovens acham isso? Então, não. Certo, mas o que eu ia dizer é só o seguinte. Depende também dos jovens proporem essas ações, né? Essa coisa do empoderamento, né? Eu quero ir lá bater na porta do secretário, lá do Farid, ou do prefeito, e falar, ó, queremos fazer a feira no Parque Cidade, feira de livros. Autoriza, dá estrutura. Eu preciso disso, preciso daquilo. Vai ficar muito nas minhas costas. Não, Estelinha, eu falo Estelinha, estamos fazendo o seu merchan. Então, depende do jovem também reivindicar, bater na mesa, propor e fazer acontecer, né? Não ficar esperando o pai, governo, realizar as coisas, né? Tem que mexer a bunda. O que vocês acham? Vocês acham que faltam políticas públicas para os jovens? Eu acho que deveria acontecer mais eventos culturais, independente do evento, na periferia, porque... É muito centralizado. Exato, o privilégio sempre está no centro. E o pessoal do centro consegue ir até a periferia, porque é uma situação de classe. Sim. Questão econômica. É uma questão econômica. E eu acho que realmente deveria ter mais coisas na periferia, mais coisas em escolas de periferia. Enfim, eu acho que em escolas deviam ter mais projetos também. Escolas públicas, particulares, enfim, Sim. Todas deveriam ter eventos de política, de esporte, Tem o Verso e Voz na cidade, eu acho sensacional isso. Sensacional, Verso e Voz é ótimo. Tem várias coisas que a gente devia explorar mais, colocar mais. Isso é oportunidade. Essa é a oportunidade da pessoa ir lá e expor a poesia, ir lá dançar, ir lá cantar, expor o que sabe. É muito legal isso. Legal. O que você acha, Gabriel, sobre isso? Eu concordo com ela. Eu acho que... como eu tô morando fora, já faz 2 anos e vou continuar por mais um tempo, eu não tenho muita ciência do que tá acontecendo aqui em Limeira, até porque mesmo no colegial eu ficava muito tempo em Piracicaba. Mas eu acho que essas oportunidades nunca são demais. Eu acho que também muita gente não tem acesso, porque tem muito jovem que tem que trabalhar, tem muito jovem que tem que ajudar em casa. Quando eu tive as minhas aprovações nos vestibulares, que teve a matéria na Gazeta, matéria no Jornal de Piracicaba também,
eu cheguei a ver alguns comentários muito maldosos até na internet de gente falando que é óbvio que ele ia passar, ele estudava numa escola boa. E eu reconheço isso, eu acho que se eu conseguir conquistar o que eu conquistei, é porque eu podia me dedicar o dia inteiro pro meu estudo, eu podia ter acesso a uma escola boa, uma educação boa. Tem muito adolescente que tem não muita pode, né? Tem muito adolescente... Precisa trabalhar, exatamente. Começa cedo, não tem jeito. Tem adolescente que não consegue simplesmente estudar o dia inteiro, porque ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar em casa. E eu acho que quando a sociedade chegar num ponto que o adolescente vai poder se dedicar ao futuro dele, e os pais vão poder também proporcionar uma situação boa em casa, que muita gente está desempregada e tal, eu acho que aí sim o jovem vai ter a oportunidade de igual para igual. Por isso que eu acho que todas essas medidas são muito importantes, as medidas que estão sendo tomadas para igualar os privilégios. Eu sou super a favor das cotas, super a favor de todo esse assunto. Bacana. Fala, Estelinha. Fala, depois a gente vai falar da Gromos. Vamos. Eu acho que a gente, assim, quando a gente alcançar uma sociedade que não precisa de seleção seletiva para as coisas públicas, eu acho que vai ser uma sociedade ideal. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de estudar todo dia, como ele disse. Então, quando a gente tirar a seleção, vai ser muito... a seleção acontece porque nem todo mundo consegue chegar nisso. Porque são escolas muito boas, públicas. Mas quando a gente tirar a seleção, vai ser muito bom. E vai ter muita gente com capacidade enorme para a gente evoluir a sociedade. Ainda há esperança, né? Com certeza. Ainda há esperança quando a gente vê essa juventude, né, Baltazar? Eu tenho esperança, eu sou um otimista. Aliás, essa semana morreu o Coni, Carlos Heitor Coni, né? O Coni tem uma frase terrível, ele era um excelente frasista e tem uma frase terrível dele sobre otimismo. Vou falar aqui, não que eu concorde, mas só porque eu lembrei. Ele dizia, o otimista é, antes de mais nada, um mal informado. Mas eu sou um otimista porque eu sou um mal informado. Agora vamos falar da Gromos antes do intervalo. Rapidinho, vamos falar aqui que você que está fazendo aí uma casa, a sua empresa também, você pode ter um elevador na sua casa ou no seu escritório, na sua empresa. Um elevador faz com que o seu imóvel seja valorizado, tenha um valor agregado sensacional. Então a Gromos é uma empresa aqui de Limeira, de elevadores. Você pode saber tudo sobre a Gromos em gromos.com.br. Nós estamos vendo aí quem está nos assistindo pela internet, está vendo aí o logotipo da Gromos. E você acha que pode ser um investimento muito alto, mas na verdade não é. Consulte a Gromos e coloque um elevador, inclusive para acessibilidade, para pessoas que precisam, né, dos elevadores e tudo. Você pode fazer uma cotação e você vai se surpreender como hoje em dia está bem em conta, bem legal você colocar um elevador aí na sua casa, no seu escritório, na sua empresa. Gromos Elevadores, uma empresa aqui de Limeira, e você pode saber tudo em gromos.com.br, Nani. Muito bem, a gente vai para o intervalo, mas antes mandar um abraço para o Ademir de Matos, o nosso WhatsApp 992225124, está dizendo que está na escuta, parabéns para o programa, e também para a Bernadette, grupo da Boa Vista, está mandando flores para a gente, eu e meu marido Agnaldo estamos ligados, esta foto é a flor da caixa de ovos que eu faço, muito legal, depois a gente conseguir, a gente divulga aqui. Legal. Né? E é isso, então um abraço para os nossos ouvintes, vamos ao intervalo comercial e na volta tem mais 2.1 para vocês. Estamos apresentando 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igiatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Sabia que para viver melhor não precisa, sim, de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Oi, amigo!
amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito bem, estamos de volta, 9h06, o 2.1 desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Renata Reis, como é que estão as nossas redes sociais? Tá tão bacana o bate-papo, né, Nani, com o pessoal aqui, o Gabriel Casseb, a Estelinha, Roberto Baltazar. Olha, a Paula Cavinato, inclusive, eu vou fazer um comentário dela mais extenso depois, abraço, porque a Paula ela também. ela faz uma reflexão aqui que é interessante ouvir de todos a opinião. Mas ela diz: o privilégio e as oportunidades atingem, na maioria das vezes, a elite, sabe, a Estela. E ela também diz: boa, Gabriel, oportunidades iguais. O Luiz Carlos Bueno manda um abraço a você, Nani. Um abração a ele também. O Luiz Carlos Bueno novamente, a Solange Leitão Juliane. Por favor, Renata, leia aí o que o Bueno falou aí na segunda participação dele. Segunda participação. Nossa juventude é maravilhosa. Pena que sonham muito e realizam pouco. Isso é uma coisa, inclusive, que eu vi esse comentário dele e queria só colocar o seguinte: a minha geração sonhou muito e não fez nada. Eu acho que essa geração está fazendo mais do que a minha. Eu também acho. A minha geração foi péssima. Não fizemos bosta nenhuma. A minha geração não nos envolvemos politicamente, praticamente não nos envolvemos. Você não vê político de 40 anos de idade. Vê? Não, é a minha geração. Né? Você vê só acima de 50. Não foi a geração do Fora Color? Foi, mais ou menos, viu, Estelinha? É que meu pai era bem ativo na política. Meu pai era geração Coca-Cola. Eu conheço. Frank. É o Frank. Um abraço ao Frank, que está no estúdio 2 da Educadora. Ele a gente teve geração Coca-Cola. A minha geração. Olha lá o Frank, olha a imagem do Frank. Tá aí o Frank. Aí. A minha geração foi a geração que apoiou o PT, por exemplo. Certo? Então a gente teve um envolvimento político, sim. Eu fiz campanha de PT, trabalhei no PT de Piracicaba com o Zé Machado e tudo e tal. A gente teve um envolvimento, mas num determinado momento a gente meio, agora as coisas estão, deixa rolar. E aí deu a merda toda que deu, entendeu? Então, só o comentário dele para dizer que eu acho que a juventude de hoje é mais envolvida, mais engajada, seja mais para direita, mais para esquerda, mais para centro em alguns casos, mas é mais engajada e mais politizada do que a minha foi. Bom, Fabiano Birger também nos acompanhando. A Elaine Padilha Molinari, conhece, Estelinha? A minha tia. Ela disse, Estela, orgulho da tia. Janaína Branco também diz, Estela, parabéns. Pedro Torres, Bruno Molinari, Rita Zacarias, eu acho que eu já falei. Nani, eu vou já passar para o comentário da Paula Cavinato. Ela diz o seguinte: gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da relação entre ser um jovem promissor e ser um jovem feliz. Muitas vezes notamos nos consultórios jovens bem-sucedidos acadêmica e intelectualmente, porém desenvolvendo transtornos de ansiedade, depressão e outras psicopatologias decorrentes da busca excessiva por esse êxito para tornar-se
tornarem-se promissores. O que vocês acham disso? Pressão pelo sucesso, né? Uma coisa dos tempos atuais. Fala aí. Pode falar, Gabriel. Eu acho que realmente é muito exigido, tem muita coisa a ser exigida dos jovens de hoje em dia. Mas eu acho que quando você só deixa... Você faz a sua parte e deixa o resto vir naturalmente, eu acho que você consegue ser promissor e por isso ser feliz. Eu acho que quando você consegue ter um êxito naquilo que você está fazendo, naquilo que você procura, a felicidade vem como uma recompensa e não, tipo... E ela flui, né? Vem naturalmente. Exatamente. Eu acho que o problema deve ser quando a pressão é externa, né? Quando a pessoa não tem vontade, ela não quer aquilo e daí vem a pressão. Aí deve estar o problema. Eu acho que quando você quer uma coisa, você não precisa de pressão para isso, porque você simplesmente vai atrás dela. Eu acho que a pressão, ela só consegue realmente ter efeito em quem talvez não queira tanto. Eu acho que a minha pressão maior sempre foi de mim mesmo. Eu acho que eu sempre fui meu maior inimigo e a partir do momento que eu consegui me ver como meu inimigo e me ver como a única coisa que me impedia de chegar onde eu queria, só dependia de mim pra eu chegar lá. Então eu acho que as coisas simplesmente fluíram, que nem a Nani falou, e a felicidade vem junto. Eu sou muito, muito, muito feliz e eu tô aqui conversando sobre ser um jovem promissor que talvez perante os olhos dos outros, ou seja, então eu acho que são duas coisas que caminham juntas. Eu acho que não tem essa divisão. Eu acho que a pressão atrapalha um pouco de ser um jovem promissor e eu tive um problema bem sério, porque o ano passado foi ano de vestibulim e é muito... Você tem que estudar bastante e tem que tomar uma decisão ali, né? Pra sua vida inteira. Aliás, para 4 anos da sua vida. E é muito difícil. Então, e a pressão do outro dizendo que você é ruim nisso, você tem que prestar atenção mais nisso. E a vontade de você querer ter o lazer e tentar experimentar coisas novas. Então, tudo junto vem de uma maneira que você acaba perdendo o controle e acaba sendo infeliz. Porque você tenta muito uma coisa que você sabe que você... Gerando uma ansiedade. Gerando uma grande ansiedade. Então, eu acho que a pressão atrapalha bastante. E quando você... tudo em excesso faz mal. Então, se você se bota muito excesso de estudo, muito excesso de... ou muito excesso de não estudar e só se divertir, traz uma certa infelicidade. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio em tudo. Resumindo tudo que o Roberto Baltazar disse no início, né, Roberto? Sobre a questão de saber dosar, não é? Do equilíbrio. Se bem que nessa área aí, essa área ela é mais complexa, né? Eu acho que nós estamos exigindo muito deles para falar sobre um assunto que está sendo discutido há 5.000 anos e não se chegou ainda a nenhuma conclusão, né? A nenhum consenso. O que é a felicidade? Como é que ela funciona? A realização pessoal, né? Realização pessoal. Mas o fato é o seguinte: se você quer melhorar, você tem que se esforçar mais. Se você se esforçar mais, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Aí não tem muito o que pensar, o que meditar. É uma opção que você faz na vida. Se você quer ficar tomando cerveja no bar e tocando violão, você pode, mas você não vai ser médico. E falando em violão, estão comentando aqui que a Estelinha também canta, gente. É verdade. A Andressa Romanini, né, Nani? Ela diz, espetacular o programa, a Estela, além de tudo isso, também canta muito. Deveriam cantar, viu, gente? Até o final do programa. Olha, depois, no final do programa, se prepara uma poesia. Poesia, poeta, e um refrãozinho aí pra cantar pra gente. Política. E a Sandra Nogueira, olha só, manda um abraço. Minha cunhada, minha comadre. Ela está viajando com o Bruno, filho da Renata. A Renata tá com o coração na porque o filho tá viajando. Tá na praia, Rê? Tá na praia, Legal. tá na praia. Fala, só uma consideração. Beijão pra todo mundo aí. Legal. Só uma consideração a respeito do sucesso, né, e da felicidade. Primeiro que a felicidade tem muita propaganda, né? Você precisa ser feliz, você precisa ser feliz. Ninguém é feliz 100% sempre. E não existe isso, né? Aliás, a pessoa que é muito feliz 24 horas por dia, ela tem algum problema psicológico, porque não existe. Então, muita no Facebook todo mundo é feliz, vai. No Facebook. Se tá no Facebook é verdade, né? Se tá na internet é verdade.
E outra coisa, essa coisa do sucesso. Sucesso, nós estamos numa era de coaches, né? As pessoas que ensinam você tudo, ser feliz, ganhar dinheiro, ter realização pessoal, profissional, familiar e tudo, né? Não existe segredo. Como o Baltazar falou, estão há milênios procurando a resposta da humanidade e não existe. Você constrói, cada um constrói a sua vida, faz a sua trilha. Com felicidade em alguns momentos, com infelicidades em outros, com tristezas em outros, com superação de obstáculos em outro. Então, não tem regra, né, Baltazar? Não tem fórmula mágica da paz. Não, na verdade, a grande fórmula que tem é: se você quer ser bem-sucedido, você precisa se esforçar mais. Você precisa se dedicar mais. Se você quer dar bem em alguma coisa, tem que se dedicar. E quanto mais você se dedicar, o dia tem 24 horas. Então você vai gastar mais horas naquela atividade, automaticamente você vai roubar de outra. Então, aí depende da filosofia de cada um. Então, se você pegar, por exemplo, os países mais envolvidos, você nota que parece que eles têm uma tendência a se preocupar menos com o lazer. Alemanha, França, e parece que eles se preocupam mais com o trabalho. O país mais caloroso, mais tropical, já é cerveja mais voltada para o lazer. Mas também a renda per capita média desses países é de coisa de 10, o povo é feliz, está tudo bem. Tem carnaval. Ô, Baltazar, e a escola de pais? Como é que funciona? Quem que pode participar? Onde ocorrem as reuniões? Onde que é a sede? Enfim, fala um pouco desse trabalho. Então, a escola de pais, ela funciona essencialmente nas escolas e nas igrejas. Nós temos outras áreas também, mas as duas principais são essas aí. E as pessoas da igreja, da comunidade religiosa, qualquer religião, e as pessoas dessa comunidade escolar, que é a escola, que se interessam pelo assunto, então elas entram em contato conosco e solicitam o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? É um curso composto de 7 aulas, de 1h30, uma vez por semana, e abrange todos os assuntos relacionados à educação de filhos. Legal. É gratuito, porque é uma entidade filantrópica, né? É uma ONG. Aconfessional, então não defende nenhuma religião, todas as religiões são bem aceitas, e a política, que também não está associada a nenhuma política, nenhum partido. É uma entidade totalmente independente. Trabalho sensacional. Muito, muito bacana o trabalho da Escola de Pais. E quem quiser entrar em contato, Roberto, o que deve fazer, qual o telefone? Tem o Facebook. Eu não falaria nem o telefone. Eu falei, dá um Google, Escola de Pais de Limeira, Escola de Pais tem no do Facebook, Brasil de Limeira, aí tem a lá no pessoa Facebook. acha facinho. É legal, o sensacional da Escola de Pais é que o pessoal não vem cagar regra, não vem falar o que você tem que fazer, né? Vem discutir as coisas e colocar casos. Eu falei 7 aulas, né? Mas a gente não chama de aula, a gente chama de círculo de debate. Vai debater os assuntos que são de dificuldade comum, todos os pais, né? Trocar ideias, né? Porque o maior problema de filho é que não vem com manual de instrução. O filho devia vir com manual de instrução. Aí não e vem, os pais, não sabe né? Tem que ter fazer. Manual de instrução também, não é? Tinha que ter. Ô, Nani, deixa eu falar do Cangaru, porque afinal de contas tem promoção. Antes de falar do Cangaru, minha filha está assistindo a gente lá de Las Vegas. Qual delas? A Isabelle. Tá vendo a gente. Ela diz o seguinte: eu acho Black Mirror muito forte, é bem pessimista. Alguns episódios são muito intensos, tem que ter estômago. Não recomendo para a juventude. Mas faz pensar. É uma série que faz pensar. Vamos falar do Cangaru? Cangaru fica aqui em Limeira. Cangaru é nosso apoiador aqui também. E quem aqui não gosta de coxinha? Gosta de coxinha, Nani? Bom, adoro Nani não posso perguntar porque a Nani gosta de Amo coxinha. Coxinha. Renato, você gosta de coxinha? Adoro. Mas você gosta mais do Double Shop. Eu prefiro a caneca congelada ali. Caneca congelada do Double Shop. Tá certo. Então, terça e quarta-feira, hoje e amanhã, até às 11 horas da noite, tem Double Shop com porção de coxinha. Porção de coxinha por R$ 29,90. E o Double Shop até às 11 horas lá no Cangaru. O ano novo chegou e as novas promoções voltaram.
terça e quarta. Saborosa porção de coxinha de frango por R$ 29,90. Double Chopp das 18 às 23, hoje e amanhã. Saudades, 13h41 aqui em Limeira. Nós também fizemos um programa de lá. A Nani também comeu pra cacete lá. E tudo bem, nós vamos fazer outro programa lá também. Agora a Renata bebendo, gente. A Renata bebe, hein? A Renata, se beber, não dirija. A Renata A gente chama um Uber, eu tenho uma boa pontuação, viu? Você tem uma boa eu tô pontuação ali bem no ranking. Ai, que bom. Olha aí, muita coisa gostosa lá no Cangaru, que também tá com cardápio novo e tudo. A gente em breve vai fazer outro programa lá do Cangaru, tá certo, Nani? Muito bem. Eu queria saber do Gabriel, você passou em 15 faculdades? Considerando Direito e Medicina, sim. Tá, e como é que você fez essa escolha? Porque são todas as faculdades mais renomadas do 13 país. de Medicina e 2 de Direito que ele Isso. passou. Mas ele sempre quis fazer Medicina, né? Eu sempre gostei de Medicina. Isso foi só pra vir no reboque, né? Só pra vir mais duas, assim. Só pra... Enfim. Eu acho que... Porque assim, também escolher a universidade é um peso. Seus pais te ajudaram? Então, eu faço a faculdade que meu pai fez. Meu pai fez odonto lá, eu faço medicina lá. E a minha prima, uma prima minha formou agora, nesse fim de ano. Então, é uma faculdade que eu já conhecia e que tem muito médico aqui em Limeira formado lá. O Dr. Alcides, que mora no meu condomínio, que é super amigo dos meus pais, é formado lá. E é um profissional que eu conheço e que eu admiro super. O Paulo Zampoli, sou super amigo das filhas dele, ele também é formado lá. Então, era uma faculdade que eu sabia que tinha muita história, muita tradição, muito renomada. E ter passado lá, teve uma recepção maravilhosa. Eu me apaixonei desde o primeiro dia, então não foi uma tarefa tão difícil. Eu acabei ficando até meio mexido, porque eu acabei passando em umas faculdades que eu nem imaginava. Tipo, na PUC de Sorocaba, que é muito antiga, a particular mais antiga do Brasil. Passei em Santos, passei em muita coisa que eu queria. E as de Direito também foram faculdades muito boas, a Federal do Rio e a Federal de Minas. Então, eu acho que poder escolher já é um privilégio, é uma coisa muito gostosa. É uma coisa que eu não imaginava. Então, a partir do momento que eu estou escolhendo, é um problema bom de ter e eu consegui muito estar onde eu quero, onde eu sou apaixonado. E então, eu adoro me escolher, não me arrependo em nenhum Você já momento. se decidiu para que área da medicina você vai? Então, eu sempre gostei de cirurgia plástica, sempre gostei muito, sempre foi uma área que eu É uma área acompanhei. hoje que tá, né? Promissora E eu também. tô na Liga de Cirurgia Plástica na faculdade, eu sempre tive esse contato. No meu colegial também eu fiz um programa que eu fui estudar fora um tempinho e também tive contato com essa área, eu gostei muito. E é isso que eu quero, mas eu passo na cirúrgica agora, esse ano, inclusive. Então eu acho que tudo pode mudar. Tem muita gente na faculdade que quer uma coisa, a faculdade toda chega no internato, que são os 2 últimos anos, e acaba mudando completamente de opinião. Mas por enquanto é isso. Por enquanto eu boto fé na cirurgia plástica. Pelo que você estava falando antes, eu achei que você fosse para saúde social, medicina, saúde da família. Existem projetos que todo médico vai ter que passar pelo menos 2 anos em saúde coletiva, prática médica. Então eu acho que... Trabalhar em pronto-socorro, faz parte, né? Faz parte. Ô, Renato, você tá vendo aqui nos comentários? Gente, Estelinha 2020. Pronto, já lancei. Olha a Estelinha aqui. Eu já lancei aqui, só falta a gente Tem fazer um umas fã-clube. camisetas, montar a página e começar a campanha. Mauro Fonseca, Eliane Migliano. Tem mais gente que eu me perdi aqui, mas muita gente mandando um alô para Estelinha e dizendo que está acompanhando o programa. Agora, como última colocação já para o Gabriel, Nani? Chegamos dentro, como última colocação. Ainda tem um pouquinho mais. Gabriel. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para os Claro. dois. Então, fica à vontade. Ligado à educação. Com base na experiência de vocês, qual o conselho, qual a recomendação que vocês dariam para os pais para que os filhos deles tenham o mesmo sucesso que vocês tiveram? Você quiser começar? Você Pode mais falar, novinho. né? Então, eu já me formei faz uns anos, né? Eu tô com 19, já tô indo pro 3º ano da faculdade. Mas uma coisa que, tanto no colégio quanto na faculdade, sempre me ajuda muito, foi o apoio que os meus pais me deram. Eu acho que eles sempre estiveram lá para todas as minhas decisões, sempre me ajudaram muito. Eu acho que eu cresci já bem condicionado e bem certo do que eu tinha que fazer para atingir meu objetivo, graças
aos meus pais, que quando eu era pequeno, eles me colocavam para estudar, eles tomavam a matéria comigo. Minha mãe fazia provinha em casa para eu estudar para as matérias. Então eu acho que essa disciplina veio deles. Eu acho que isso não dá para negar. Eu acho que a função dos pais é muito importante nisso. Mas eu acho que é muito legal também quando os pais deixam o filho livre para fazer o que ele quiser, para tomar algumas decisões da vida dele. E o que eu via muito dos meus amigos era isso. Eu acho que uma pressão deve existir dos pais, mas eu acho que ela tem que ser muito bem encaminhada, num sentido muito certo. Porque essa pressão dos pais pode acabar se tornando o maior empecilho na vida desse filho, na hora dele escolher uma profissão, ou prestar um vestibular, ou fazer qualquer escolha na vida dele. Eu acho que é muito importante a gente ter uma liberdade também para tomar as nossas decisões. Então a grande recomendação tua é: pais, cuidado que vocês são muito importantes no sucesso dos seus filhos. Com certeza, É isso. né? E cria o bicho solto. Tem que criar o bicho um pouco solto. No meu caso, Não ao contrário. Não mais. Tem que criar cada um um, pouco solto. né? Isso é não relativo. concordo. Relativo. É a liberdade que ele a falou. liberdade que ele falou, mas ele também falou muito de disciplina, Sim, né? tem É a questão da... É a Como já dizia Renato dosagem. Russo, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Fala aí, Estela. No meu caso, já é bem o contrário. Eu vejo os jovens da minha sala e eles têm muita liberdade e acabam fazendo muita bobagem. Porque nós, jovens, temos que ter liberdade, mas temos que ter um certo pudor, assim. E os pais têm que formar esse pudor pra gente. Um limite, né? Um limitinho. Um limitinho tá bom já. É porque como estão em desenvolvimento, talvez não tenham a maturidade suficiente para ter essa Até onde eles liberdade. podem ir, né? E a gente tá formando a nossa opinião agora, então, tipo, a gente tem que ter um certo limite, a gente tem que ter um certo molde. Não dá pra moldar alguma coisa sem ter alguma coisa espelhar. Então, meu conselho é, gente, vamos colocar um limite, mas também com certa liberdade. E vamos tentar colocar mais interesse para os jovens estudar. Porque às vezes eles vão para a escola, tipo, só indo, sabe? E eu acho que isso não devia acontecer. Eu acho que também devia ter um conselho para os professores, que a gente não tem como... Nós não podemos incentivar os alunos do século XXI tendo uma escola do século XIX e professores do século XX, com cabeça do século XX. A gente tem que ter uma escola do século XXI. Então, esse é o meu conselho. Agora, você falou, os pais deveriam incentivar mais os filhos. Que tipo de... para estudar, que tipo de incentivo seria? Acho que... Deixa eu pensar. Ajudar ele na lição de casa, dando um livro para a pessoa, mesmo que seja da prefeitura, um livro da biblioteca municipal, mas dá um livro para ele estudar, incentiva ele a ler. É importante a leitura, porque da leitura a gente abre muito o leque de estudo. A gente sabe interpretar texto, isso usa em matemática, geografia, a gente, enfim, dependendo do livro. Eu acho que o pai tem que incentivar a leitura e ajudar nas lições de casa, dar uma base. Mas nem sempre tem tempo, né? Frequentar escolas, Fala, Gabriel. Não acha assim tão... frequentar a escola, eu nem pensei. Mas a questão escola. Quem tem filho tem que encontrar Tem que- tempo para exato, ele. Tem filho, né? Então, agora tem que... Que os pais façam a lição de casa Exatamente. também, né? Eu acho que essa diferença do que a gente falou é porque a Estela tem 14 anos e eu acho que na idade dela as pessoas realmente talvez não tenham tanta maturidade para tomar uma decisão. Então é óbvio que é importante os pais imporem regras e realmente ficarem em cima. Não sei se você já está no colegial ou se está começando agora. No colegial a coisa já é diferente, você já está ali, você já tem uma ideia melhor do que você quer, você não tem mais lição de casa para fazer, você está ali lutando por você mesmo. Então eu acho que por isso que a gente falou um negócio tão diferente um do outro. Eu acho que é porque são realidades muito diferentes devido à diferença de idade, etc. Não foi tão diferente o que vocês falaram. Não foi. Acho que não foi mesmo. Você Cada um ao seu molde, né? Pais, cuidado que vocês são importantes. Não, mas eu digo da liberdade, eu acho que... Mas você falou dos seus pais que Sim, eram... com certeza, com certeza. Tinham muita disciplina em relação a você. Mas o que ela falou, eu acho o contrário, eu acho que é por isso, acho que é porque são fases muito diferentes. Essa coisa que a Estelinha falou de os pais incentivarem mais e tudo, eu vejo uma certa... Em algumas
situações, né? Algumas ocasiões, uma certa displicência de alguns pais no sentido de eu nunca li. Ué, não é porque você nunca leu que sua filha não vai ler, seu filho não vai ler. Eu nunca me interessei por física. Eu não gosto de matemática. O Lula sempre fazia isso. Isso, é verdade. É verdade. Eu nunca li um livro. Agora, a minha filha, por exemplo, mais velha, eu sempre falei para ela, eu não gosto de matemática, eu odeio matemática, eu sou de humanas, não sou... E ela cresceu com esse discurso. Eu nunca achei que ela fosse fazer economia. Ela foi fazer economia e hoje é matemática. Entendeu? Isso aí vai muito da natureza de cada um também, né? Não podemos contar com a sorte da natureza, com né? certeza. O que eu tô falando é displicência, muitas vezes, de alguns pais, é porque, eu não fiz isso, meu filho não precisa. Isso pode influenciar, eu nunca comi né? verdura, meus filhos também não vão comer. Você tem razão, esse é um grande problema. É ou não é? É um grande problema. Minha filha não come alface, mas nunca comi alface, tô vivo até hoje. Não é por aí, entendeu? Você tem que ver que seu filho é outra pessoa, então... Ajuda, direciona, oferece outras coisas para ele. O Gabriel... Esse conhecimento das técnicas educacionais é que falta para muitas pessoas, e não por maldade, mas porque a pessoa não teve oportunidade, que ninguém explica para gente. Claro. Mas é exatamente o que o Bia falou. Eu acho que você deve direcionar, deve ajudar, deve encaminhar, mas também você deve deixar ele ser o que ele quer ser e seguir o sonho dele, independente de qual seja isso. Mostrar que existe. Olha só, exatamente. Mostrar que existe. O Mauro Fonseca, olha só. Você falou da música clássica, né? Da música clássica. Você falou, nem gosto muito, até me incomoda um pouco e tal. Eu acho que você tem que mostrar outras coisas pro seu... Música, por exemplo. Tem isso, tem isso. É claro que ele vai escolher, vai gostar mais disso, daquilo. Mas tem que mostrar. Tem música clássica, tem jazz, tem rock, tem pop, tem isso. Com certeza. Tem Anitta, né? Porque senão ele vai só ouvir Anitta. Aí fudeu. Como a religião. Se você não encaminhar o teu filho numa religião, quando chegar com 12, 15 anos, ele vai estar voando. Ele não sabe o que fazer. Ele não teve aquele condicionamento. Ou mostrar todas as religiões. Exatamente. Que existem. Por 10 anos não funciona. Olha só a opinião do Mauro Fonseca, pra gente ir embora, já tá acabando o programa. Imaginem quantos jovens promissores como esses dois o Brasil desperdiça, né, todos os dias por conta dessas políticas ruins ou pelos maus exemplos que existem por aí. Os pais são os primeiros exemplos que os filhos têm e tem que dar limite sim para os jovens. Quem tem que dar limite são os pais. Atualmente muita gente terceirizou a educação dos filhos para a escola. Isso aí, gente. Certinho. Temos que ir embora agora. E também, só para finalizar... Calma lá, não tem que ir embora não. Ela ainda vai falar Você vai falar um poema? Então pega... um poema e um trechinho, e cantar um trechinho. Vai cantar uma musiquinha também, ao vivo. Não vai fazer ela pagar o mico da música, não vai fazer ela pagar o mico da música. Se ela cantar a Anitta, você vai ver, você vai ficar com a cara no chão. Nossa, eu vou cantar a Anitta. Mentira. E a gente não falou em nenhum momento desse programa aqui sobre a questão das drogas. É uma coisa que ficou à margem dessa discussão. Essas duas criaturas aqui são exemplos tão bons pra gente que nem se cogitou, né? Porque... aliás, essa ideia só me veio agora também, nesse comentário que você fez aí do nosso ouvinte. Porque muitas vezes também terceiriza até para o mundo das drogas, né? Com certeza. Tá lá, deixa lá e tal, e tudo bem. E aí entram outros fatores que talvez até pudesse ser tema para um outro programa nosso. Um outro programa. Então vamos lá, Estelinha. Já achou sua poesia? Fala um poema para nós aí, Estelinha. Ai, calma. Aquela que não sabe os poemas. Não, é que eu fico nervosa, eu esqueço. Mas se tiver algum gravado, toca a gravação. Não dá para tocar. Não dá. Fala aí, Estelinha. Eu vou ler Menino Marginalizado, que eu já vi 1000 vezes. Menino marginalizado. Brinque, menino, que brincando você cresce, que brincando você aprende. Cante, menino, que cantando é feliz. Mas a brincadeira não é para todos. Suas mãos ainda pequenas são colocadas para trabalhar. Trabalho para quem tem mão grande. Trabalho de gente grande. Realizado por quem só deveria brincar. E nessa ciranda ilógica da exploração, você cresce sem cuidados e sem canção. Pobre criança, querem mais um direito lhe tirar. A realidade é dura, mas não pode vacilar. Roubaram-lhe a infância, pra na adolescência, atrás das grades ficar.
Muito bem, E agora, que música você vai cantar? Refrãozinho você vai cantar. A gente ajuda. Acho que foi uma tia dela que dedurou ela aqui. Foi a tia que te dedurou, não foi? Não, tia só serve pra esse tipo foi de a minha coisa. tia. Então, não, mas falou que canta bem, então a gente quer ouvir. Tia constrange. Eu vou cantar a Geração Coca-Cola. Aê, adorei. Eu vou te ajudar, então. Eu te ajudo Vamos também. lá. Eu também, vai. Quando nascemos, fomos programados. Vai. Quando nascemos, fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram como uns enlatados. USA, 9 a 6. Desde pequeno nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Vamos embora com Geração Coca-Cola. Canta muito então, bem. Vamos finalizar o programa com essa música. Daí se o YouTube derrubar a gente, acabou o programa. Não faz isso, não derruba o programa. Vamos falar que a gente tchau. não pode colocar música, senão o YouTube derruba nosso Vamos programa. agradecer aqui o Baltazar, a Stelinha. O Face, né? Foi muito legal. O Gabriel. Muitas participações no Facebook, né, Renata? E o programa tá lá gente. depois para quem quiser mostrar. Usa isso, mostra pro filho, discute. Olha só, veja aqui o caso desses dois garotos, né? O pessoal da escola de pais, discute isso com os filhos, pode ser uma ferramenta para você levar essa discussão para outros âmbitos, tá certo? Vamos lá, então, a Escola de Paz tá no Facebook, né, Baltazar? Só colocar a Escola de Paz Limeira? Tá no Google, tá no Google. Tá no Google, Tá no né? Google. Dá um Google. E já, Escola de Paz Escola Limeira. de Paz de Limeira. Muito bem. Você acha? Aparece lá. Legal, então obrigada, viu, Gabriel? Suas palavras finais pra gente ir embora. Queria agradecer por estar aqui, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando também. E queria falar para os pais sempre incentivarem os filhos a correrem atrás do que eles sonham, independente da condição social, da classe, da escola que o filho estuda. Acho que todo mundo é capaz e todo mundo consegue chegar lá com bastante esforço, bastante dedicação. Legal, parabéns, menino. Estelinha, obrigada. Eu tô obrigada por estar aqui, eu tô muito feliz realmente. E o meu recado é: não desanima se todo mundo coloca você contra a sociedade. Você vai conseguir mudar alguma coisa. E você é um cidadão. E você vai mudar a sociedade. É isso. Tudo bem. Obrigada, Rê. Legal o programa, Muito, né? adorei a participação de todos. Roberto, obrigada por ter aceitado assim tão prontamente o nosso convite. A Estelinha, o Gabriel, foi muito bom o bate-papo. Então vamos embora. Tchau, Bibi. Tchauzinho, até a próxima. Lembrando que o Bistrô Terroir tá aberto lá, almoço, tá? Passa lá, rango bom. Muito bem. E vinhos também. E vinhos também. Eu e a suquinhos Renata também. preferimos os vinhos. A Nani já prefere o rango. Igual da cervejinha também. Cervejinha né? também. Muito bem, muito obrigado por sua audiência. Como o Biagione disse, nosso programa está no Facebook, está no YouTube, no educadora.tv. Então, até a próxima terça-feira e ótima semana para vocês. Tchau, gente!